Quem foi Ismael na Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido de uma escrava egípcia chamada Agar. Sua mãe era a serva egípcia de Sara, a esposa do seu pai Abraão. Ele era considerado o herdeiro principal de Abraão, mas perdeu essa posição quando Isaque nasceu. Ismael também foi pai de 12 tribos. Vamos entender melhor a história de Ismael. Deus tinha prometido a Abraão que ele daria uma descendência numerosa, mesmo ele tendo idade avançada, como diz em Gênesis, capítulo 12, versículo 7 e capítulo 15, versículo 5. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e conforme o costume de sua época, Sara ofereceu Agar a Abraão, para que um herdeiro da família fosse gerado, pois ela era estéril e já estava muito velha. Por isso, Sara ofereceu sua escrava Agar para Abraão, para ser sua concubina. Conforme os costumes dessa época, isso era permitido, para garantir sua descendência, como diz em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 e 2. A história de Ismael. Abraão deitou-se com Agar e a engravidou. Quando descobriu estar grávida, Agar começou a tratar Sara com desprezo, por ser estéril. Então, Sara, por sua vez, começou a maltratar Agar, tanto que ela fugiu. No deserto, Agar teve um encontro com Deus, que ele disse que seu filho se chamaria Ismael e teria muitos descendentes, como diz em Gênesis, capítulo 16, versículo 10 e 11. Obedecendo, Agar voltou para casa, começou a tratar Sara bem e teve seu filho. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu e pensava que ele seria seu herdeiro. Abraão amava Ismael e até chegou a pedir que Deus o considerasse como seu herdeiro prometido. Mas Deus disse que o herdeiro seria filho de Sara. Quando Ismael tinha 13 anos de idade, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião ele tinha 99 anos de idade. Mais uma vez, Deus prometeu que lhe daria um descendente de sua própria esposa, como diz lá em Gênesis, capítulo 17. Deus lhe garantiu que Ismael também seria abençoado. Aos 13 anos de idade, Ismael foi circuncidado, junto com seu pai e todos os homens de sua casa. No ano seguinte, Ismael mudou. Sara engravidou e deu à luz a Isaque. Quando Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Durante a festa, Sara viu Ismael aproveitando de Isaque e ela ficou muito zangada. Ela então falou para Abraão: manda Ismael e sua mãe embora, porque ele não seria herdeiro. Gênesis, capítulo 21, versículo 8 ao 10. Abraão, mesmo contra sua vontade, fez o que Sara havia lhe pedido, pois Deus lhe disse que protegeria Ismael. Enviou Ismael e Agar embora, apenas com alguma comida. Eles estavam no deserto quando a comida acabou. Ismael chorou, porque ele iria morrer ali, naquele deserto. Mas Deus ouviu seu choro e lhes mostrou uma fonte onde poderia tirar água. Como diz no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 17 ao 19. Ismael foi viver com sua mãe no deserto de Beceba e depois no deserto de Parã. Embora Isaque tenha ficado como o único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão, com suas concubinas, foram beneficiados por ele, como diz Gênesis, capítulo 25, versículo 6. Quando adultos, a Bíblia não registra nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque. Os dois aparecem como os responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão, a descendência de Ismael. Como já foi dito, Ismael cresceu e ficou vivendo no deserto de Parã. Ele tinha muita habilidade com arco e flecha e se casou com egípcias, como diz em Gênesis capítulo 21, versículo 20 ao 21.
e com ela teve uma filha e 12 filhos, que se tornaram os patriarcas de 12 tribos ismaelitas. Os nomes dos filhos de Ismael são citados em Gênesis, capítulo 25, versículo 13 ao 15, que são Nabaiote, Queabá, Abedeel, Misabão, Misma, Dumá, Mavã, Haddad, Temá, Jetur, Nafis e Quedemá. A maioria desses nomes é mencionado em outras passagens bíblicas, como famílias tribais de certa influência na época. Já a filha de Ismael se casou com Esaú, filho de Isaque. Ismael parece que se reconciliou com a família de seu pai. Ele atendeu o funeral de seu pai junto com Isaque, como diz em Gênesis, capítulo 25, versículo 7 ao 9. Mas seus descendentes e os ismaelitas tiveram muitos conflitos com seus vizinhos, incluindo os judeus, descendentes de Isaque. Ismael morreu com a idade de 137 anos, como diz em Gênesis capítulo 25, versículo 17. A Bíblia, ela não diz onde foi sepultamento. No Novo Testamento, Ismael é mencionado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo utiliza a figura do filho da escrava em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas que perseguiam que nasceram segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 e capítulo 5, versículo 1. Ismael foi o fruto de uma decisão errada, mas Deus não o abandonou. A Bíblia diz que Deus estava com Ismael, cuidando dele. Embora não seu filho prometido, mas Deus também fez promessas para abençoar Ismael. Deus também amava Ismael. Deus, ele te ama. Não importa como foi ou como está sendo sua vida. Deus tem promessas para você também. Se você gostou dessa história, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe para os amigos e familiares. Esse seu gesto é muito importante para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.